Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. Hoje nós vamos ver um pequeno fragmento daquilo que nós temos analisado no texto de Atos. Atos, no capítulo 16, do capítulo 16, a partir do versículo 19. Nós estamos analisando a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já visitou algumas das igrejas que ele havia implantado. E depois que ele faz essa visitação, ele vai, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, para a Macedônia. E na Macedônia ele tem um primeiro momento onde ele chega ao lugar, procura um lugar de oração, encontra mulheres de oração. Lá ele fala do Evangelho e há um momento em que ocorre um exorcismo, não é? O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus expulsa através de Paulo o demônio que estava numa mulher. E aqui, irmãos, eu gostaria só de lembrar uma coisa interessante, para que você possa ver como o contexto e a cultura são importantes para que nós possamos reconhecer as diferenças nas nuances textuais. Os textos do Novo Testamento nos mostram claramente que quando Jesus expulsava os demônios, tanto na Judéia ao sul, quanto na Galileia ao norte, havia um espanto por parte das pessoas. E elas ficavam admiradas da autoridade que Jesus tinha do seu ensino, assim como da autoridade que ele tinha sobre esses espíritos. Havia uma admiração. Você podia falar o que dissesse dele, mas a admiração, no momento em que ele expulsava os demônios, era algo que é real. O texto fala sobre isso. Jesus era combatido por aquilo que dizia, não por aquilo que fazia. Por incrível que pareça, no Novo Testamento, quando Jesus expulsava os demônios, havia uma grande admiração. Mas aqui, Paulo vai libertar uma jovem escrava de um espírito demoníaco de adivinhação que ela tinha. E ao invés de ter admiração, Paulo e Silas, eles vão ser violentados. Eles vão ser presos. Os donos daquela escrava vão influenciar o povo de tal forma a que Paulo e Silas haverão de receber uma pena injusta. E é isso que nós vamos ver hoje. O texto diz o seguinte, capítulo 16, dos versículos 19 a 21, o texto diz: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Olhe para mim um momento. Interessante. E a gente percebe a real intenção dessa briga. Acabou a fonte de renda para os donos dessa escrava. Apesar dessa equipe ser composta por 3 pessoas, Timóteo está aí, apenas Paulo e Silas são levados presos. Provavelmente em função deles estarem adiante na propagação do Evangelho, ou até mesmo seu biotipo. Timóteo tem o nome grego, e ele não foi inserido nesse contexto. É possível que, em função disso, apenas Paulo e Timóteo tenham sido levados pelos donos a um lugar que algumas Bíblias colocam como praça do mercado. Aqui é colocado como a praça apenas. Irmãos, no século I, a praça, o mercado, no ponto principal da praça, que geralmente era no centro
dessas cidades que eram fortificadas, elas eram ladeadas por muros, o centro social da cidade passava pela praça do mercado. Nessa praça, causas eram julgadas, pessoas desempregadas iam para saber se algum empregador gostaria de empregá-las. Os estudiosos dizem que muitas vezes pessoas enfermas que não tinham dinheiro, não tinham condições, buscavam pessoas importantes que passavam na praça à busca de recursos para a sua cura. E naquela época era natural que uma pessoa que se sentisse ofendida, humilhada, levasse aquela que humilhou, que oprimiu ou que causou, levasse para a praça e colocasse diante dos magistrados, que lá estavam para resolver pequenas questões, pequenas querelas, dentro de um lugar gentílico, aí é Macedônia, mas a Macedônia está sob domínio romano. E é apresentado esses dois com duas acusações. A primeira acusação é perturbação da ordem pública. O texto diz: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Segunda acusação é perturbação religiosa e ideológica, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Irmãos, não sei se você prestou atenção, mas não foi dita nenhuma palavra acerca da jovem escrava, nenhuma palavra acerca da real intenção, que era a perda da renda. Na sua ira, os donos fazem ecoar para os magistrados a questão da ordem, a questão da paz. Por quê? Porque, de fato, essa era a responsabilidade dos magistrados, manter a ordem e a paz naquele lugar que era grego, mas estava sob domínio romano. Aqui ele diz: os costumes não é do nosso costume. Irmãos, a religião judaica era tida pelo Império Romano como religião lícita. Ela era permitida, mas não era incentivada. Então, os judeus gozavam de uma certa liberdade nesses lugares, mas eles não poderiam, digamos assim, pregar no seu sentido de defesa de fé ou de propagação do judaísmo no seu sentido mais proselitista, fazendo adeptos para o judaísmo. Isso não se podia. A religião judaica, ela era executada, tolerada, mas ela não podia aumentar. Tinha que ser feita entre judeus. Não poderia haver proselitismo. E o cristianismo não era reconhecido como religião, porque ainda está lutando dentro do judaísmo para poder se expressar de forma melhor. Não temos ainda um Novo Testamento. A igreja primitiva ainda está caminhando devagarzinho, ainda está muito no início. O cristianismo está começando a tomar forma mais forte a partir de agora, com a aculturação do evangelho em outros lugares distintos da Palestina. Mas aqui, irmãos, nós vemos que eles são hostilizados. E essa hostilidade, ela tem um forte momento de espancamento. Veja o que é que acontece. Versículo 22 a 24. Olhe na sua Bíblia. O texto diz: então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, ou seja, os magistrados ordenaram a que rasgasse as vestes de Paulo e Silas, não a dele. Se fosse dentro do métier judaico, os magistrados iam rasgar a sua própria veste de raiva. Mas um métier diferente, ele manda que rasgue as vestes do outro para humilhar. Então, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro,
recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Irmãos, é razoável entender o porquê da multidão estarem a favor dos donos da escrava e não estarem a favor de Paulo. Num contexto macedônico, quem é de fora é Paulo e Silas. A multidão está defendendo os seus. Então é razoável entender por que é que a multidão está apoiando os donos da escrava. A cultura é diferente. No mundo gentílico, eles adoravam deuses pagãos, e a forma de adoração pagã, o paganismo, envolve orgias cultuais, envolve muitas questões que são muito diferentes dos costumes judaicos. E esses missionários, eu não sei se você percebeu, eles já estão sendo punidos e nem sequer eles foram ouvidos. Preste atenção, ali tem pastor João, que é advogado, já deve estar prestando atenção, já deve ter percebido que os ritos processuais, eles não foram, mesmo numa cultura tão antiga quanto essa, o direito romano é de forte influência para o mundo ocidental, e já é de princípio a que se ouça a parte contrária. Eles não foram ouvidos. E em vez de ouvi-los e detê-los para um julgamento posterior, esses magistrados, precipitadamente, sob a pressão do povo que estava ao lado dos donos da escrava, precipitadamente dão ordem a que retirem as roupas, rasguem, sejam despidos e sejam açoitados com varas. Eu gostaria só, irmãos, de lembrar uma coisa para você. As pessoas que vão bater com varas são soldados específicos chamados lictores. Os lictores, eles tinham umas varinhas para executar esses açoites. Não é um soldadozinho simplesinho, magrinho, que vai com a chinela havaiana dar umas tapas na bunda de Paulo e de Silas assim, como a mãe faz com criança. Ei, tá. Não, irmãos. Os braços dos lictores, nós estamos lidando aí com soldados treinados, pessoas específicas. Os estudiosos, Dr. Robert Gundry, que é um dos estudiosos do Novo Testamento, sobretudo do século I, ele diz que durante esses açoites, haviam pessoas que morriam durante os açoites. E uma carga máxima de açoites que alguém poderia receber dentro da cultura judaica, não da romana. No livro de Deuteronômio diz que o máximo de açoites que uma pessoa podia receber era 40. Paulo chegou a receber, em uma dessas surras que ele teve, 39. 40 menos 1, em uma das suas cartas, ele fala. E o que é mais interessante, irmãos, e eu gostaria que vocês vissem no texto, e veja como é importante a questão da cultura e conhecer aspectos do contexto do século I. Veja no versículo 23. Depois de ter sido açoitado, os lançaram na prisão. E no versículo 24 diz que levou para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Irmãos, como era uma masmorra prisional no século I? Ela tinha 3 áreas. Uma primeira área chamada comuniora, que era uma área onde os prisioneiros ainda poderiam receber ar fresco e conversar com as pessoas que iam visitá-lo. Havia uma segunda ala chamada interiora. Nessa segunda ala é uma prisão subterrânea, úmida, fria, não havia luz nem ar fresco. Essa prisão era fechada com fortes portões e trancas de ferro, e as celas tinham buracos
no chão para os pés e na parede para os braços. O prisioneiro aí, no caso de Paulo e de Silas, o versículo 24 diz que os pés dele foram colocados no tronco. Agora vamos analisar a situação. Paulo e Silas colocaram os seus pés no tronco presos. Se eles estivessem sentados, encostados em alguma parede, dependendo da largura que um pé ficasse de distância do outro, com o tempo elevado, fortes cãibras haveriam de tomar conta da sua perna, além da posição incômoda das costas na parede. Sabe o que é que está acontecendo? Paulo e Silas, não obstante terem sido presos injustamente dentro de um processo fajuto, eles estão sendo submetidos à tortura. Porque uma pessoa que está com os seus pés presos, estando ele sentado, encostado numa parede, ou estando ele deitado, ele não vai conseguir dormir bem nunca. Ele não tem como se mexer. E quando você fica sob uma condição muscular durante um certo tempo, sendo essa cela fria e úmida, as cãibras seriam inevitáveis, porque a essa altura do campeonato, eles não tinham bebido água, eles estavam desidratados. Desidratação, falta de potássio, e a posição, a cãibra aí é inevitável. Mas eu falei no segundo, e o texto mostra que eles foram levados para o cárcere interior. Ou seja, eles estão no nível 2. Não podem receber ninguém. Aí você olha para o pastor, ainda tem o nível 3. Tem. O nível 3 da masmorra é as celas mais profundas, chamadas Tullianum. Nessas celas, os presos são destinados à morte. Ninguém vai cuidar deles, não. Eles são aprisionados, destinados à morte. O texto dá a indicação de que Paulo e Silas estão sendo torturados e eles estão no nível 2 da prisão. Os missionários que fizeram bem, que libertaram uma escrava da possessão de demônios, estes missionários estão sendo tratados como criminosos, indignos de qualquer conforto humano. Eles nem sequer foram ouvidos. Mas Deus os ouviu. Vamos ao texto, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmãos, ao invés de se lamentar, ao invés de lamentar sua condição de fome, de sede, de dores, de cãibras, os missionários se voltam ao Senhor em oração, em cântico, adorando ao Senhor, e essa adoração serve como um testemunho público de integridade. O texto diz que os demais companheiros ouviam, escutavam os demais companheiros de prisão. Paulo não estão só fortalecendo a si mesmos com a sua atitude de devoção, mas eles também estão dando testemunho, encorajando as pessoas que ali estão, através das canções e dos salmos. E o versículo 23 diz, um terremoto. Um terremoto. Irmão, nós já vimos aqui grandes livramentos do Senhor no livro de Atos. No capítulo 5, um anjo libertou os apóstolos. No capítulo 12, outro anjo libertou Pedro. E aqui, no capítulo 16,
Deus envia um terremoto, ou seja, emprega um fenômeno natural. Qual é a grande lição? Deus tanto usa meios sobrenaturais, que são os anjos, como também usa meios naturais. Sabe por quê? Porque dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles há, como diz o Salmo 24. Ele é o Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, é o Deus da providência. E perceba que diante de um terremoto, nenhum desses presos sofreu dano algum. Na providência protetora de Deus, os prisioneiros não sofreram lesão alguma. Os prisioneiros não sofreram lesão alguma. Versículos 27 e 28. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Irmãos, a preocupação imediata do carcereiro é com os presos. Sabe por quê? De acordo com o costume da época, de acordo com a lei da época, ele ia dar conta desses presos com a sua própria vida. E ele tinha consciência disso. Ao se deparar com as portas escancaradas, se você observar uma armadura romana do século I, sobretudo de um guarda carcereiro, que a armadura é diferente de um guarda lictor. Cada guarda tem sua função. O guarda carcereiro não luta em grandes embates, em grandes guerras. O guarda carcereiro, a sua espada, ela é pequenininha. Então, ele deve ter retirado aquela espada pequenininha e já apontado para algum órgão do seu corpo. E Paulo, epa, não faça isso. Mas outro milagre. Paulo intervém e a morte é evitada. Sabe por quê, irmãos? Essa prisão, ela não é no Brasil, não. Ela é na Macedônia. E lá o povo leva a sério aquilo que são. Eu me lembro de uma crítica que fizeram à sociedade brasileira. Não me lembro quem foi o cara que escreveu, mas disse que um dos grandes problemas brasileiros é que ninguém leva nada a sério. Mas aqui, meu irmão, nessa época, o carcereiro leva a sério. Ele sabia que ia pagar com a sua própria vida. E outra coisa, era desonroso para ele. Ele puxa a espada e vai meter nele mesmo. Japoneses fizeram algo muito parecido na Segunda Guerra Mundial, na batalha em algumas daquelas ilhas, antes de chegar ao Japão propriamente dito. Pedaços de exército, quando viram que iam ser presos, eles atentavam contra eles mesmos. Dentro desse métier, isso é natural pensar, quando na Segunda Guerra Mundial, acuado dentro de um bunker, Hitler e os generais mais próximos utilizaram cianeto e se mataram. Eles são pessoas muito decididas. Ele tirou aquela espada para dar cabo da sua vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, não obstante nós termos um milagre de que essa prisão foi quebrada pelo terremoto, após um momento de adoração e de louvor, mas um outro milagre. Paulo intervém e esse soldado tem a sua morte evitada. Versículos 29 e 30, para a gente encerrar nossa sessão hoje, o texto diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, ou seja, ele sai do interior, da interiora, e sai para a comuniora, para a parte frontal. Quando coloca para fora: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Irmãos,
o carcereiro presenciou o milagre. E não só o milagre, o carcereiro presenciou a consciência e as intenções dos missionários. Sabe por quê, irmãos? Naquele primeiro momento, era razoável entender que se não houvesse integridade na vida deles, se não houvesse integridade ali, na vida de Paulo, na vida de Silas, eles tinham fugido juntamente com os outros, vamos, e o guarda tinha metido a espada nele e acabou-se. E Paulo e Silas poderiam pensar, eu tenho nada a ver com isso. Mas não foi assim. Paulo e Silas, sobretudo Paulo, se importou com a vida daquele carcereiro. Irmãos, eu vou contar uma coisa bem simplesinha, de algo que eu presenciei, eu vi hoje aqui, nessa rua. Não sei se irmãos já devem ter sabido, mas nessa rua hoje, houve um tiroteio. E nesse tiroteio, havia dois assaltantes. Um assaltante foi baleado, estava dentro da caminhonete da polícia. Essa rua aqui recebeu por baixo, assim, talvez umas 10 viaturas. Ninguém entrava, ninguém saía aqui dessa rua. O assaltante, que não tinha recebido tiro nenhum, estava de lado do outro, que tinha recebido um tiro. Estava lá dentro da caminhonete. Veja só. Aí o pessoal do SAMU tem uma motozinha que eles vão antes, para depois vir o resgate. Pelo menos é isso que eu entendo. Aí o pessoal do SAMU veio com a moto bem ligeiro por aqui, pelo cantinho. Ora, veja só. Um rapaz estava ali na frente, ele disse assim, não, rapaz, não vá muito ligeiro, não. Não bota muita pressa, não. Vá. Veja só. Eu estou falando, irmãos, aspecto da natureza humana. Eu fui lá ver de perto. E eu vi um camarada conversando com um menino, muito provavelmente, talvez ia dirigir a caminhonete para levar. Porque um entrou no carro para ser preso, que estava bom, o outro tinha que ir para o hospital. E o cara dizendo, rapaz, não vai muito ligeiro, não. Vai regulando assim, na maciota. Vai normal. Perceba, essa é a natureza humana. E aqui a gente vê o quê? Paulo se importa com o carcereiro. O carcereiro testemunhou as orações. O carcereiro testemunhou o terremoto e, sobretudo, o carcereiro testemunhou a integridade e a humanidade desses missionários. Aí, irmãos, ninguém fugiu. Ele coloca para fora, dando a certa dignidade e já tratando de uma forma diferente. Ele faz uma pergunta só. Que pergunta? Senhores, aí ele já está quebrantado do 4º nível para dentro já. Ele faz uma pergunta, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta é simples. Mas eu vou explorar com vocês essa resposta uma quarta-feira inteira, tá certo? Então me permita ficar só até aqui mesmo. Eu gostaria de explorar com os irmãos hoje pelo menos 2 grandes verdades espirituais. A primeira verdade espiritual que eu gostaria de relatar com os irmãos e ver com os irmãos é que a pregação do Evangelho, ela é muitas vezes marcada pelo sofrimento. O sofrimento faz parte. Cuidado, irmãos. Tem muitas pessoas que às vezes, ao olharem o crescimento rápido da igreja primitiva, começa a pensar de forma triunfalista, como se tudo aquilo que é feito em nome de Deus tem a aceitação rápida e imediata. E os próprios textos de Atos não nos mostram dessa forma. Muito pelo contrário, nos mostra no capítulo 4, em um dado momento, os apóstolos dizendo, por muitas tribulações importa
a que sejamos salvos. Mostra um evangelho de vitória, é verdade, mas a vitória depois de algum tipo de luta ou batalha que tenha ocorrido. Olha só, irmãos, o que aconteceu. No versículo 19, os missionários foram presos por terem feito a esperança de lucro daqueles que se beneficiavam com a prática da feitiçaria. E aqui um lembrete para nós, irmãos. No que tange a questão da pregação do evangelho, o diabo e o mundo se opõem à obra de Deus. Não existe vida cristã sem luta, sem oposição, sem confronto. Ninguém que vive uma vida piedosa diante de Deus passa incólume sem sofrer ou sem ser perseguido. Quando você se levanta, meu irmão, para fazer a obra do Senhor, entenda, existe uma ordem que está contra aquilo que você faz ou que você defende e que não vai cruzar os braços, ele vai lhe atacar. Segunda coisa, perceba, os missionários foram acusados injustamente. Eles nem sequer foram ouvidos. Muitos contextos, isso haverá de acontecer. A igreja na China, algumas delas, aquelas primeiras que ainda conseguiram ser construídas, em uma delas há uma placa que diz: morreram 4 missionários para que a primeira pessoa tivesse o encontro com Jesus. Não é por causa do péssimo desempenho que muitos, no olhar de metas, podem observar e dizer, não eram bons missionários. Não, irmãos, a questão não é essa. É contexto mesmo. É luta. Existem certos momentos em que uma pessoa dessa que morre pregando o evangelho, o que conta é o testemunho da pregação dela, e posteriormente as pessoas vão ver o quão valioso foi aquele missionário que perdeu a vida naquele lugar. Mas logo de imediato, eles não vão perceber isso não. Esses missionários, eles foram açoitados de forma injusta e de forma ilegal. Estão sendo tratados ou foram tratados como criminosos. Estão sendo torturados. Eles foram jogados no interior de uma masmorra. Você que só mede presença de Deus quando as portas estão abertas e quando tudo dá certo, tenha cuidado. Muitas vezes existem muitos contextos de batalha, muita luta e porta fechada, mas que o Senhor está ao nosso lado e nós podemos passar por cada uma dessas questões. Forma simples, irmãos. Quantos aqui já participaram de cursilho, seja masculino ou feminino? Irmãos, na semana do cursilho, quando está para acontecer o cursilho, acontece alguma coisa errada ou estranha? Na semana, tal. Sabe por quê, irmãos? É porque Satanás, ele não brinca de Satanás, não. Satanás, ele leva a sério. E a função dele é muito objetiva. Ele não quer que você proclame o evangelho, nem faça o que precisa ser feito. E ele vai se levantar contra todo esforço que você fizer em nome dele e em nome do evangelho. Ele vai se levantar. Agora, louvado seja o nome santo do Senhor, porque mesmo que seja sofrido, maior é o que está em você do que o que está lá fora. Segunda coisa, irmãos, a atitude de Paulo e Silas diante desse sofrimento. Isso aqui é o que me chama mais atenção. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, em linhas gerais, um dos aspectos
que mostra a qualidade teológica e a qualidade daquilo que está na mente dos irmãos, das pessoas, a expressão disso se dá pelas questões musicais, pelas expressões artísticas. Como são expressões que revelam o interior, revelam a alma, aí fica fácil, pelas expressões artísticas, você analisar uns certos pormenores, sobretudo do andar e da vida diária da igreja. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas existem alguns cânticos que já não fazem mais parte dos nossos momentos litúrgicos. Existem alguns cânticos que nos inspiram a entender a vida cristã como uma guerra e a que nos posicionemos diante dessa guerra com altivez, com fé e com coragem diante do Senhor. Vocês já perceberam que essas canções, elas estão sumindo? Se você olhar para a história da igreja, você vai ver canções como a que eu vou cantar agora. Olha só. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com temor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Não é? Não, mas é só de cantor e de harpa. Não, canção mesmo, normal. Vou dizer outra. Pelo Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso. Perceba que essas canções, elas já fugiram da nossa liturgia. E por que fugiram? Porque expressa muito do que nós somos hoje. Senhor, olha para mim, me dá uma bênção, Senhor. Eu estou tão amargurado, tão ferido. Ai, 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 ui, ui, ui. Ou então um falso triunfalismo. Também é uma outra face dessa moeda. Negando que muitas vezes na vida o sofrimento faz parte. Ideias absurdas. Pare de sofrer. Para não, irmão. O sofrimento faz parte da vida. É de uma esquizofrenia absurda negar a realidade do sofrimento, mas aquele que está em Cristo sabe passar pelo sofrimento, e aquele que está em Cristo sabe se portar diante das lutas e das adversidades. Ele não vai fazer isso de cabeça baixa, não. Ele vai fazer isso de cabeça erguida. Mudou a atitude. Paulo e Silas sofrendo por amor ao Evangelho, estão sendo submetidos à tortura, foram jogados num lugar esmo. O que é que você imaginaria? Irmãos, da forma como temos andado hoje, muitos de nós estaríamos lá murmurando. Mas eles estão cantando louvores e a sua vida como um testemunho para as pessoas que estão ali naquele cárcere. Eles não estão em um templo confortável. Eles nem sequer estão livres, eles estão presos. Eles estão com seu corpo físico preso, mas a sua alma é livre. Eles não estão negando os seus medos, mas eles estão enfrentando de cabeça erguida.
Que coisa linda! As circunstâncias não são favoráveis e eles buscam ao Senhor em oração e cântico. Sua alma não está intimidada. Deus não enviou um anjo, enviou um terremoto. Deus tanto usa meios sobrenaturais, como usa meios naturais. Nosso Deus, é Senhor sobre todas as coisas. E aqui a gente pode aprender algumas coisas fantásticas, irmãos. Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise da atitude que você tem diante do sofrimento. A atitude do crente vem do interior e independe das circunstâncias externas. A perseguição não pode destruir a nossa paz e a nossa alegria. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmãos, os inimigos de Cristo, eles podem destruir a nossa paz, eles podem destruir os nossos bens, podem chegar até a destruir a nossa família, mas eles não vão conseguir destruir a fé em Deus, e eles não vão conseguir destruir o amor que Deus tem por cada um de nós. Romanos, no capítulo 8, dos versículos 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos ama. Mesmo no meio das piores circunstâncias, entenda, Deus dá graça suficiente àqueles que estão debaixo da sua vontade e que sofrem por amor do seu nome. É uma bem-aventurança. No livro de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 10 a 12, se pudermos resumir, lá diz que existe bem-aventurança para aquele que sofre. 2 Coríntios, no capítulo 12, os versículos 9 e 10, quando Paulo estava sofrendo, a resposta do Senhor para ele era: a minha graça te basta. Sobre aqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo, repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, olha que texto lindo. Em 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 14 até 16. Se você veio com a sua Bíblia aí, marque esse texto. É aquele texto que eu digo digno da bolinha, porque tem gente que marca assim. Se você está com seu smartphone e pode colocar algum referencial no texto bíblico, coloque nesse, medite em casa várias vezes. O texto diz: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer
como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Esse texto é lindo, mas é contrastante à realidade da igreja contemporânea. Uma igreja em si mesmada, que tem lutado para obter qualidade de vida muito mais do que defender a essência e a base do Evangelho. Uma sociedade hedonista que esqueceu que o sofrimento faz parte da vida. Uma sociedade louca que se esqueceu que a fé no Senhor Jesus nos faz estáveis, firmes. A esperança no Senhor Jesus nos faz olhar para frente. O amor ao Senhor Jesus e a sua causa nos dá motivação profunda para que nós possamos viver. E a alegria verdadeira não é aquela que vem de circunstâncias exteriores, mas é aquela que vem de dentro. E a alegria verdadeira tem aquele que realmente é nova criatura. Irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos hoje, por 2 motivos muito específicos. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria que nós orássemos por missionários que estão sofrendo em virtude da guerra que ocorre hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Irmãos, esse sofrimento, ele não é só com missionários ucranianos, nem missionários russos. Esse sofrimento também se dá em outros missionários que estão sendo afetados porque existe um nítido desequilíbrio na economia. E a força missionária mundial, a maioria, digamos assim, das doações, muitas vezes, elas são feitas dentro de sistemas cambiais. Em alguns lugares, o dólar pode ter baixado, mas isso não ocorre em todos os lugares. Então, existem missionários no mundo hoje que estão sofrendo em virtude do desequilíbrio econômico que essa guerra, agora veja o que é guerra. O rapaz que está promovendo essa guerra lá, ele não chama a guerra de guerra. Não sei se você já percebeu isso. Ele deu um outro nome. Uma espécie de treinamento coordenado. Um termozinho bem interessante que ele criou para eufemizar o que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo mesmo é guerra mesmo. Mas ele criou um nominho lá, e com aquele nominho ele está criando uma narrativa, dizendo, não, eu não estou fazendo nada demais, eu estou só fazendo umas movimentações militares aqui. Só que o mundo está todinho sofrendo em função disso, e tem missionários que estão sofrendo com isso. E a igreja do Senhor, ela está no outro lado da corda, em relação a esses missionários. Nós temos responsabilidades com esses missionários e responsabilidades espirituais com eles. Nós precisamos orar por esses missionários e contribuir a que, de alguma forma, possamos reduzir essas dores. Essa é a primeira oração que eu gostaria de fazer. E, nesse sentido, irmãos, eu gostaria de chamar Fábio Júnior, pastor Fábio Júnior, para que, juntamente com a igreja, pudesse mover um clamor pelos missionários no mundo inteiro que estão sofrendo em virtude dessas circunstâncias. Vamos ficar de pé? Oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, reconhecemos a Tua soberania sobre tudo e sobre todas as coisas.
mas também reconhecemos, Deus, a desobediência do homem, que tem buscado o seu caminho, sua independência, tem buscado ser Deus. Deus, queremos pedir tua intervenção, Pai, a tua mão poderosa. Move no mundo espiritual, teus anjos, teu Espírito Santo, para que venha acabar essa guerra, Deus, porque tantas pessoas têm morrido, Pai, tantas crianças, tantas mulheres, tantos maridos, filhos, que não podem sair daquele país, Deus, porque tem que guerrear para defender suas casas, para defender seus sonhos. Oh, Pai, quantas famílias estão distantes uns dos outros, não sabem se vão se encontrar mais, se vão se ver mais, por causa de uma loucura, por causa de uma ambição, por causa de um desejo de tomar o que é do outro. Pai, em nome de Jesus, Pai, temos visto, Pai, missionários perdidos, sem recursos financeiros, muitos sem saúde, alguns abandonados, Deus, porque não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, o que recorrer. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, vem em socorro sobre essas famílias de missionários. Alguns que estão com seus filhos naquela terra, passando necessidades e não quer sair, às vezes por não ter para onde ir, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, não desampara eles, Deus. Em nome de Jesus, Deus, vem com tua mão poderosa, vem com o teu socorro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tão distante estamos deles. Mas, Pai, cessa essa guerra, acaba com isso, Pai. Em nome de Jesus, vem com tua mão poderosa, Deus. Não permita, Deus, que teus servos e teus filhos tenham o sentimento de abandono, mas que eles possam testemunhar que o Senhor tem cuidado e livrado eles do mal, da morte. Porque o diabo não tem brincado de ser diabo. Mas nós profetizamos, Deus, que a igreja não fechará suas portas, e as portas do inferno não prevalecerão contra teu povo, contra a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, não permita que teus sonhos morram na vida daquelas pessoas, mas que teu evangelho chegue em cada casa, em cada lar, em cada lugar, através de cada ato, de cada palavra, de cada louvor, mas que aquele local seja tomado pela tua presença, em nome de Jesus. Assim como igreja que nós oramos e clamamos, Pai, como se fosse nossa família lá, como se fossem nossos irmãos que são. Ó, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de fazer um segundo momento de oração, aproveitando que você já está em pé. Irmãos, gostaria que orássemos por cada um de nós, num sentido bem específico. Paulo e Silas, eles estão sofrendo ou sofreram porque fizeram o certo do jeito certo. Eles fizeram o certo do jeito certo e foram punidos. E dentro da punição, eles tiveram uma atitude diferenciada. Não podemos negar. Agora, irmãos, eu também não posso negar que a atitude que Paulo e Silas tiveram seja uma atitude fácil de ser repetida por cada um de nós hoje em dia. E uma das coisas mais naturais que acontece com muitos hoje em dia é nutrirem nos seus corações raiva de Deus. Sabe por quê? Porque muitos pensam, Senhor, eu fiz o certo, do jeito certo, e estou aqui sofrendo. Vale a pena isso? Senhor, eu deveria ter feito assim, deveria ter feito assado, para mim tinha sido até melhor. Mas porque eu fiz o certo, do jeito certo, tenho mantido os princípios, hoje eu estou no fundo do poço. Vale a pena isso? Esse questionamento que eu faço é legítimo. Muitos de nós, às vezes, temos culpa porque o raciocínio é simples. Se Deus é soberano, é Senhor de tudo e pode dar uma solução rápida, por que foi que Ele não deu? O que foi que eu fiz para que Ele me negasse? Será que foi porque eu não dei o dízimo? Eu já recebi muitos aconselhamentos.
de pessoas que chegam para mim: pastor, minha vida está assim, assim, assada, eu tenho feito certo, do jeito certo, não tenho conseguido dar o dízimo. Será que é por causa disso? Deus está me punindo por causa disso? Não, meu irmão, não é por isso. Não é por essas coisas. Deus não está te punindo. Agora, a nossa fé como ouro, muitas vezes ela precisa ser provada para sair de um patamar mais inferior para um patamar mais superior, ser refinado. E são as tribulações e as dificuldades da vida que refinam a nossa fé. É a questão de atitude, é como você encara isso. E eu gostaria, irmãos, de que orássemos, eu gostaria de orar por você, que tem esse sentimento no seu coração, fez o certo do jeito certo, mas está sofrendo. Eu não sou nenhum louco, irmãos. Sofrimento dói, sofrer dói, é ruim, não é bom não. Mas nós louvamos e adoramos a um Deus que quer ouvir os nossos clamores. E Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Há uma promessa: eu vos aliviarei. É possível que esse alívio não seja imediato, mas é possível que mais dia ou menos dia esse alívio chegue. Dói, sofrer dói. Não é bom. Eu não estou aqui também na pregação: vamos ser como Paulo e Silas. Não, a ideia não é só essa, irmãos. Eles são referenciais, são sim. Mas também nós precisamos entender que o Senhor, apesar de nós, é misericordioso para conosco. E é gracioso. E a graça é aquilo que Ele dá a cada um. Está sofrendo, meu irmão? A graça do Senhor basta para você. Que haja a graça do Senhor na tua vida. E que haja sabedoria para você tomar a decisão certa. E eu quero orar por você. Se você tem se sentido mal em algum aspecto por isso, ore juntamente comigo. Coloque diante do Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento eu quero interceder juntamente com os teus filhos. Fala, Senhor, em algo que é difícil de falar. Quando nós temos raiva de Ti, quando nós Te culpamos, quando no nosso coração existe o sentimento: eu fiz o certo, do jeito certo, e eu estou no fundo do poço. E isso dói. Meu Deus, meu Pai, eu clamo, não por um terremoto para esta igreja, mas eu clamo por um terremoto nas almas dos irmãos. E que cadeias possam cair por terra no nome de Jesus. E que nós possamos entender que o Senhor é misericordioso e que a graça do Senhor nos basta. E que mais dia ou menos dia, esse Jesus que é manso e humilde de coração, Ele vai dar descanso para as nossas almas. Senhor, cada causa, cada pessoa, cada tristeza, cada sofrimento, nós colocamos diante do Senhor agora. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, ministre a alma de cada um. Pai eterno, colocamos diante do Senhor, oramos no nome de Jesus, toda a sorte de medo, de ansiedade, de raiva, de culpa, que saiam do nosso coração, em nome de Jesus. Colocamos todas essas causas nas tuas mãos e oramos no nome de Jesus, a igreja diz. Dê uma respirada assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.